Aí, prontinho. Agora deixo o papo na mão de vocês, Jones, Roberto. Um bom evento a todos. Muito obrigado, Karen. Boa noite a todos. Mais um encontro semanal do Russell Bedford. Hoje vamos falar sobre esclarecimentos da CVM relacionados à atuação do auditor contábil, referente ao ofício circular 1 de 2021 da CVM. Eu vou atuar como mediador, meu nome é Roberto, e quem vai assumir a palestra aqui vai ser o Jones, Nicolas Schneider. Falar um pouco aqui da nossa empresa, antes de iniciar a apresentação. Nós somos membros da Russell Bedford Internacional, que foi fundada em 1983, na Inglaterra, uma rede global de firmas independentes de contadores, auditores, consultores fiscais e consultores de negócios, classificada como uma das principais redes de contabilidade do mundo. Experiência financeira, consultoria financeira, auditoria, contabilidade e tributação internacional. E nós aqui do Brasil, estamos já há 10 anos presentes no mercado nacional, uma experiência consolidada já nos setores público e privado. Conseguimos esse ano, com muito orgulho, o selo da GPTW, 2021-2022. Já nesses 10 anos, já mais de 1.000 clientes atendidos. A atuação em todos os estados brasileiros, e hoje trabalhamos aí focado em auditoria, consultoria, perícia, assessoria, compliance e tecnologia da informação. Então, eu queria apresentar para vocês aqui o nosso palestrante, Jones Nicolas Schneider, sócio-gerente da auditoria, ele é sócio da Russell Bedford Brasil e é também presidente do Instituto Russell Bedford Brasil de Assistência e Desenvolvimento. É graduado em Ciências Contábeis e pós-graduando em MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. E também iniciou recentemente MBA em Business Intelligence, BI, e tem aí 16 anos de experiência com auditoria independente. Então, Jones, boa apresentação, e a gente vai aí conversando no decorrer. Tá com você a palavra. Boa noite, pessoal. É um prazer, tá? Espero que todos estejam bem, né, nesse tempo de pandemia aí, tá? Então, como a gente vai falar sobre o ofício, tá? 2021, como esse ofício é um resultado direto da ação, né, de supervisão e fiscalização, né, da atividade da auditoria no âmbito do mercado de valores imobiliários, né? A CVM emitiu esse ofício, né, e onde listou alguns pontos, né, relacionados tanto ao registro junto à CVM, né, em relação à atuação no mercado de valores imobiliários e a aplicação das normas profissionais da auditoria contábil independente, né, na execução dos trabalhos da auditoria. Devido a esse extenso conteúdo, né, do ofício, né, e demais as normas correlatas, a gente vai comentar bem de forma sucinta todos os tópicos do ofício circular, né? E vamos tentar dar um maior enfoque aos assuntos ali mais relacionados à aplicação das normas profissionais da auditoria, né, contábil independente na execução dos trabalhos. Pode passar, Roberto? Acho que pode. Só deu um... Ai. Bem, na introdução, né, a resolução, o ofício trata também da resolução CVM número 23, né, que em vigor, ela revogou aquela instrução lá de 99 a 308, e atualizou a regulamentação da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores imobiliários. No entanto, aqui é importante a gente ressaltar que os fundamentos, né, que orientam a atividade regulatória da Comissão de Valores Imobiliários sobre o tema ainda continuam válidos, né? Aqui a gente colocou, né, a resolução CVM 23, ela dispõe, tá, sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito da CVM. Se define os deveres e as responsabilidades dos administradores das entidades auditadas no relacionamento com os auditores independentes. Isso, e complementando aí ao que o Jones iniciou, uma coisa que é bem interessante que a CVM deixa em destaque é a auditoria como um suporte indispensável ao órgão regulador, e justamente por isso a preocupação em melhorar com a qualidade da auditoria, porque melhora
no caso, a atuação deles como um órgão fiscalizador também. A gente vai tratar como tópicos, tá? É o tópico 2 do ofício, tá? Que fala sobre o registro como auditor independente, né? Ele vai do artigo 1 ao 6º lá da resolução da CVM 23, tá? Essa nova resolução, ela mantém as duas formas, tá, de registro já existentes, né? O auditor independente pessoa natural e o auditor independente pessoa jurídica, tá? Conferido à sociedade integrada exclusivamente por contadores, né? Cadastrado em Conselho Regional de Contabilidade, né? E para emitir e assinar os relatórios de auditoria em nome da sociedade, né? Torna-se obrigatório esse cadastro, né? Como responsável técnico, né? A referida sociedade junto à CVM. Tá? Deixa eu só... A resolução ela mantém a exigência que pelo menos a metade dos sócios da sociedade de auditoria, né, seja cadastrada como responsável técnico da sociedade da CVM para exercer na atividade de auditoria no âmbito, tá, em nome da sociedade. Uma questão importante, né, que até desse da metade né, do responsável técnico, se depois de obtido o registro junto da sociedade, junto à CVM, né, houver alteração no quadro social também, ou por exclusão, ou por admissão de sócios, né, é imperativo que é mantida essa relação, né, sob pena de suspensão ou mesmo de cancelamento do registro. Tá? A exigência de pelo menos a metade dos sócios, tá? Como responsável técnico. Tá? E a obtenção do registro é fundamental que seja comprovado o exercício da atividade de auditoria pelo prazo mínimo de 5 anos. Né? No próximo item 3, ele faz uma ligação com o 2, né? Ele trata da comprovação, né, da atividade da auditoria, né? Que para obter o registro como auditor independente, né, pessoa natural, ou para integrar o cadastro de responsáveis técnicos autorizados a emitir e assinar os relatórios de auditoria e de revisão em nome da pessoa registrada na CVM, o contador ele deve comprovar haver exercido atividade no período de 5 anos, né, consecutivos ou não, a partir da data do seu efetivo registro, na categoria de contador junto ao respectivo CRC. A referida comprovação, né, deve ser atendida da seguinte forma, né, mediante a apresentação... Opa, acho que voltou. Né? No 3. A apresentação dos relatórios de auditoria emitidos e assinados pelo contador interessado, né, e também pela comprovação que ele exerceu a atividade da auditoria, né, por esse período. Né. As comprovações, no referido ofício, ele trata lá quais são os documentos, né? Cópia do registro individual, carteira de trabalho, né? E vários outros assuntos para a comprovação desses 5 anos, né? Para responsável técnico. Você vai querer comentar alguma coisa, Roberto? Não, desse item ainda não. Está. Bem, no ponto 4, né? O tópico 4 do ofício, tá? Ele, das informações periódicas, né? Aquelas informações periódicas anuais, né? Houve alteração no procedimento para apresentação das informações, né? Aquelas informações são relacionadas à atuação no mercado de valores imobiliários, né? E que deve ser encaminhada via internet, tá? Que sempre a data lá até o último dia útil do mês de abril de cada ano. Tá? No ofício, ele trouxe um novo modelo, ele está até no anexo D da resolução CVM, né? No anexo D da resolução CVM 23. No ofício, ele trata também, né, do sistema lá, o CVM Web, tá? Que agora, quando você entra lá, ele faz o direcionamento automático, né, para verificação dos dados cadastrais lá, né, do sócio responsável que está cadastrado. Tá? E após a confirmação dos dados cadastrais, é feita a emissão da declaração eletrônica de conformidade. Tá? Conforme o convênio teve agora, não há mais a necessidade de informar os cursos e treinamentos realizados no ano, né, de competência, né? A CFC fez um convênio com a CVM, tá? Então, essas informações não tem mais a necessidade, né? A obrigação de informar, pois o CFC já informa diretamente para a CVM. Tá? E, conforme todos sabem, né, esse descumprimento, né, o que está constante no artigo 18 da CVM 23, né, o atraso, né, ou na entrega das informações, né, uma multa diária aí de R$200. Tá? Isso que é bom, importante, né, ficar atento aos prazos, pois R$200 ao dia para os sócios dependendo do tempo aí, dá um valor razoável. Tá?
No ponto 5 ali, no tópico 5, né, ele trata da atualização cadastral, que ele é também ele trata também do tópico 4, atualização cadastral e declaração eletrônica de conformidade, né? No ofício ele fala só sobre a nova funcionalidade na página da CVM, né, na internet. Um ponto aqui bem importante desse ofício que ele trata é referente a CVM, reforça a necessidade, né, de todos os endereços de e-mail dos responsáveis técnicos, né, estejam bem atualizados, porque está ocorrendo um grande retorno de e-mails, né, devido até às ferramentas de controle, né, por parte das empresas do departamento de TTI, o anti-spam, né, eles estão ocasionando retornos de mensagem, né, dessas mensagens que o CVM informa para os responsáveis técnicos. E no referido ofício ele já deixa bem claro que a responsabilidade é totalmente dos auditores independentes, né? Tem como chegar lá e falar, não recebi, o próprio ofício já trata que o risco é totalmente dos auditores independentes, né, referente aos recebimentos, né, toda a comunicação com a CVM. Tá? Se não receber, por falta dessas barreiras, né, de mensagens, dependente, a responsabilidade são dos auditores. Tá? O tópico 5 seria isso. E eles comentam também nesse tópico 5 o fato que algum fato aí que necessite de alguma alteração, eles dão prazo de 7 dias, né, para que haja essa atualização, essa comunicação junto à CVM. Isso mesmo. Bem, o tópico 6 ali são as comunicações relativas ao artigo 24 lá da instrução da CVM 617, né, de 2019. Tá? As comunicações que dispõem lá sobre a prevenção à lavagem de dinheiro, né, e ao financiamento do terrorismo no âmbito do mercado de valores imobiliários. O ofício ali ele faz um alerta, né, sobre o fiel cumprimento da referida instrução normativa 617, né? Que os auditores eles têm que realizar o monitoramento, né, a análise e a comunicação relacionada, considerando no mínimo a aplicação dos procedimentos previstos, né, em regulamentação específica emitida pelo CFC, que acho que é 1550. Tá? Então, também ela menciona ali que, em função do convênio firmado do CFC, né, a declaração negativa, se for o caso, deve ser feita no ambiente do CFC, né, mas nada impede também que o auditor com registro na CVM ele possa enviar as comunicações suspeitas ou declarações negativas para o segmento CVM do Siscoaf. Tá? Essas comunicações relativas, né, trata lá da lei. Você quer comentar alguma coisa, Roberto? Ele trata mais da lei 9.603, da lei federal, né? Isso. É a da lei que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro, né, de ocultações de bens, de direitos e valores, a prevenção da utilização do sistema financeiro, né, para os ilícitos previstos, né? Então, seria... E dando continuidade aí ao que você estava comentando sobre a aplicação dos procedimentos previstos em regulamentação específica emitida pelo CFC, os contadores eles precisam observar a resolução 1530 de 2017 isso, em que ela determina quais são os procedimentos mínimos da organização contábil, do profissional de contabilidade para todas as áreas envolvidas, né? Seja consultoria, contabilidade mesmo, auditoria, e já em seu artigo 2º dessa referida resolução, ela já determina que o profissional tenha políticas, procedimentos, controles formalizados para que possa atender a legislação, que no caso seria 9.613, mais precisamente o artigo 11. Então, o que a gente tem observado aí é uma necessidade, falando da auditoria, de que tenha essa resolução, os itens da resolução já num manual de auditoria, principalmente num planejamento de auditoria, num plano de auditoria, a fim de que toda a equipe de trabalho tenha condições e que em seus testes, suas amostragens,
consiga identificar alguma situação em que exija aí a comunicação para o COAF. Pro COAF. Então, uma necessidade aí que realmente a gente tem observado é que o planejamento de auditoria, principalmente, ela considere essa resolução. Isso contempla, né? Isso, exatamente, porque a resolução ela já determina quais são as situações que você, como auditor, durante as suas amostragens, seus testes, quais são aí as situações em que, que você tem que observar, e caso você observe algum indício de lavagem de dinheiro, você já precisa fazer a comunicação. E, além disso, tem alguns itens lá da norma em que já obriga o auditor a efetuar essa comunicação. Então, justamente por conta dessas determinações constantes na resolução, é que a gente considera aí adequado, importantíssimo, que faça parte já do plano de auditoria e que todos os integrantes da equipe tenham esse conhecimento, a fim de que possam identificar e já comunicar para o encarregado de campo, para o gerente, e tomar aí as medidas cabíveis. Perfeito. E é isso. Vem corroborar, né, agora o item tópico 7, né, que é Programa de Revisão Externa de Qualidade, que na Russell, né, a gente é habilitado a fazer esses, né, os trabalhos de revisão externa de qualidade, tá? E lembramos, né, que a maioria aqui creio que são auditores, né? Os auditores independentes, eles têm que se submeter à revisão externa de qualidade, né? E seguir atualmente a NBC PA 11, que regulamenta também a matéria, né? Tá? E o que aconteceu? Esse ofício, ele trata ali dos problemas, né, diante da fiscalização, né, das fiscalizações realizadas, né? A CVM, ela identificou diversos problemas, né, na execução dos trabalhos de revisão relacionados à atuação do auditor revisor, né? Tais como, né, a profundidade dos exames efetuados, como também a obtenção de evidência de auditoria apropriada e suficiente, né, o qual serve para embasar a opinião emitida. Tá? O ofício também, ele trata, ele pede dar uma atenção especial do auditor revisor, né, quanto à verificação do cumprimento do programa lá de educação profissional continuada, né, que é a NBC PG 12, R3, e o cumprimento, né, por parte que é o da lavagem de dinheiro, né, que é a resolução CFC 1530, né, e a da lei 6.913, né, lei federal dos crimes de lavagem de dinheiro. Isso, e uma situação aí que a gente observou, a CVM e o CRE, eles estão atentos às tentativas de burlar, né, a norma. Então, em situações em que uma ressalva, por exemplo, já seria certa numa revisão pelos pares, então, às vezes, o auditor revisado, ele acaba forçando um pouco a barra para que essa auditoria dos pares não seja autorizado pelo CRE e no caso, repetir para o ano subsequente. Então, ao invés de ter um relatório aí com ressalva, ele ia, no caso, repetir. Então, é uma das situações que a CVM e o CRE estão atentos e já punindo os profissionais envolvidos. Então, essas situações também, eles estão de olho para que não haja essa tentativa de enganar, né, no caso, a fiscalização. E até no curso do CRE, né, que a gente tem anualmente, tem o curso do CRE, né, que é o comitê administrador do programa, né, de revisão externa de qualidade, né, eles estão batendo bastante em cima, né, referente ao preenchimento do questionário, né, e que todas as respostas, sejam sim ou não, elas devem estar embasadas, né, tanto embasadas com os manuais da auditoria, né, então, ou seja, o auditor revisor, ele tem que deixar tudo arquivado, os manuais de auditoria, os PTAs, todos os arquivos, os outros documentos, né, que embasam, né, que embasem as respostas, né, seja ela sim, não, ou com recomendação de melhoria. Então, todo ano o curso, o CRE está batendo, até nas revisões, a gente tem a revisão, todo ano a gente passa pela revisão do CRE, né, dos nossos trabalhos que a gente executa como revisor, né, e o CRE está batendo em cima, mas todo ano, pelo menos a Russell, nós da Russell aqui nunca tivemos nenhum problema, né? Nenhuma negativa nos nossos trabalhos, né? Todos foram aprovados. Bem, ponto 8, ali o tópico 8 do ofício, né? Ele trata ali do programa de educação continuada.
tá? Os principais pontos de atenção do ofício, ele só fala, um pouco ele fala no 7 também, é sobre o referente ao descumprimento, né, do Programa de Educação Profissional Continuada, que é a NBC PG 12, tá, já na R3, né, por parte dos auditores independentes, pessoa natural, e dos auditores independentes, pessoa jurídica, né, bem como de seus sócios e ou responsáveis técnicos, né, e que o descumprimento, né, pode acarretar em aplicação de sanções administrativas. E uma coisa importante no tópico 8 do programa do ofício, que ele fala independente ali da participação, né? Todos nós auditores fazemos cursos, né, e atividades externas, né? Só que a CVM ela trata que tem que ter possível mecanismo de acompanhamento tempestivo, né, das alterações das normas profissionais da auditoria independente, né, emanadas pelo CFC. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que não adianta fazer qualquer curso também, mas tentar fazer os cursos conforme as alterações, né, as alterações das normas profissionais, né, até quando aplicável do IBRACON, das orientações, né, de todas as normas que regulamentam a atividade de auditoria independente, né, no âmbito do mercado de valores mobiliários. Que além de fazer só cursos, mas tentar fazer, sempre estar se atualizando e criar mecanismo de acompanhamento, né, dessas atualizações. Tá? Item 8 seria isso. Bem, a rotatividade de auditores, né? O tópico 9, rotatividade de auditores, os principais pontos de atenção, né, que a CVM coloca, né, ela destaca que os auditores dependentes não podem prestar serviços para um mesmo cliente por prazo superior a 5 exercícios sociais consecutivos, né? Ou seja, ela daí exige um intervalo mínimo de 3 exercícios sociais, né, para a sua recontratação, dependente do prazo em que o auditor prestou serviços à entidade auditada. Alerta também que a rotatividade não pode ser efetuada com outra sociedade da auditoria, né? Esses são os pontos importantes também, acho que vai ser mencionado nos tópicos posteriores, o qual o auditor substituído tem interesses em comum, tão pouco que utilize a mesma estrutura física e operacional dos auditores anteriores. Aqui nesse do prazo superior a 5 anos, se não me engano, lá tem do ofício, se tiver o comitê, né, o CAI lá, acho que pode ser postergado por mais 10 anos. Né? Creio que é isso aí, né, Roberto? Isso, e uma observação também, complementando, referente a esse intervalo mínimo de 3 exercícios, ele vale também caso o auditor ele fique com o mesmo cliente por um prazo inferior a 5 anos. Se ele ficar 2, 3 anos, para ele voltar, são 3 exercícios sociais para sua recontratação também. Uma Ele vai ter que observação cumprir aí os também. 3 exercícios, independente se ficou um ano só, 2, isso mesmo. Então, Exatamente. né, no tópico 9, então a CVM, através desse ofício, ela deixa bem claro isso, né, nesse tópico. Próximo 10. O 10 é a missão do relatório circunstanciado, né, que ele trata lá no artigo 25 da resolução da CVM A23. O que ele trata? Ele trata da obrigatoriedade, né, da emissão de relatório circunstanciado, tá? Independentemente de terem sido ou não identificadas deficiências ou ineficácias no ambiente examinado. Ou seja, apesar lá da norma profissional da auditoria independente, a NBC-TA 265, determinar a menção em relatório, né, ela determina a menção em relatório apenas das deficiências significativas. Tá? Já agora, desse ofício, independente, não seguindo a 265, a CVM pede que, independente de identificadas as deficiências ou não, é bom constar em relatório. Tá? E ela trata também do mínimo das informações, né, como a descrição das deficiências e ineficácia dos controles internos e dos procedimentos contábeis adotados pela entidade auditada e acompanhado das nossas recomendações, né, que todo relatório de auditoria já vai com as recomendações. O ofício também, no tópico 10, ele trata para segregar as deficiências significativas daquelas não significativas. Tá? Parecido até com parte do relatório dos outros partes. Encaminhar, né, deve encaminhar à administração e ao Conselho Fiscal, tá, o relatório circunstanciado. Ele também, no ofício, ele trata que
o auditor tem que fazer um acompanhamento específico, né, daquelas deficiências apontadas no relatório anterior e o seu desfecho, né, e formalizar isso, que é o famoso follow-up, né, dos pontos anteriores. Tá? E ele cita também que para o auditor contábil dependendo da entidade que ele está auditando, algumas entidades têm que receber, né, por parte do conselho, por parte da governança, tem que receber esse relatório antes da data de aprovação das demonstrações contábeis. Por isso que é um ponto de atenção para os auditores, depende do tipo da entidade que está auditando, né, ver a obrigatoriedade de entregar o relatório circunstanciado, né, antes da aprovação das demonstrações contábeis. Né? Tá? Esse do item 10. Acho que tem mais um slide, Alberto, ou não do 10? Acho que não. Né? Não, do 10 não. Só complementando lá aquela situação das deficiências significativas e das não significativas, bem como o acompanhamento dessas deficiências referentes aos relatórios anteriores. Preocupação também da CVM é que, às vezes, uma deficiência não significativa, às vezes a insistência da administração em não regularizar, pode ocasionar uma deficiência significativa mais para frente, e, dependendo da situação, até mesmo uma ressalva. Então, é por esse motivo que eles pedem que seja feito esse acompanhamento dessas deficiências para verificar qual vai ser a recomendação em relatórios subsequentes. Eu pontuo os famosos PAs, né? O relatório da auditoria e principais assuntos de auditoria. Os principais assuntos de auditoria, né, para todas as entidades, né, reguladas, supervisionadas pela CVM, inclusive fundos de investimento, conforme determina o item 8, né, do artigo 25 da resolução. A gente até colocou aqui para ler o item 8, né? Comunicar os principais assuntos da auditoria nos relatórios da auditoria de demonstrações financeiras de todas as entidades reguladas ou supervisionadas pela CVM, nos termos das normas profissionais de auditoria independente, aprovadas pelo CFC. Tá? Ele destaca que é imprescindível, né, que a descrição dos procedimentos, né, efetuados pelo auditor, né, e dos resultados alcançados, né, apresentem de forma um conteúdo bem informacional, né, relevante para os usuários, né, e não de forma genérica, né, ou às vezes tem muita firma que também vai fazer um tipo de entidade, ela é securitizadora, ele já tem um modelo pronto lá de PA, né? Então, o ofício, a CVM, ela está tratando disso, ela quer que tenha mais informações, né? que sejam efetuados procedimentos, sejam discriminados, né? Sejam mais, né? tenham maiores informações, e não só aquele Ctrl+C ou Ctrl+V, né? que geralmente pegam de relatório, copiam ali, foram os procedimentos executados, os resultados alcançados. Então, a CVM tá batendo na tecla disso, né? Para que o auditor, seu relatório, ele faça uma descrição mais detalhada, né? E mais real, né? Dos resultados alcançados, né? E dos procedimentos realizados. Tá? No item 11. Acho que tem mais um slide desse do 11, né? Então, a gente até colocou da norma ali, do tópico 11, mesmo que não requerido, né, em sua totalidade pela NBC TR 701, né, dentre outros possíveis, os seguintes itens, né, que são entendidos como melhorias, né, que devem ser aplicados para o auditor na elaboração do seu relatório. Né? Os procedimentos de auditoria específicos para o risco em discussão, né, informações sobre o uso do trabalho de especialistas, né, ou de auditores internos, os procedimentos de auditoria específicos relacionados aos controles internos aplicáveis, e se, como resultado da aplicação dos procedimentos efetuados pelo auditor, foram detectados possíveis deficiências na sua efetividade. Efetuar as dificuldades na aplicação de procedimentos previstos, alterações do planejamento de procedimentos executados, no alcance ou na profundidade dos testes da auditoria. E se, durante a execução dos procedimentos da auditoria, forem identificados ajustes, registrados ou não pela administração da entidade, mesmo que não sejam considerados materiais pelo auditor. Né? E ter lá o papel de trabalho, né, dos ajustes ou não, que foram ajustados ou não pela administração, e fazer esse controle aí para as próximas auditorias. Bem, o tópico 12 a gente só colocou, ele trata sobre o exame de qualificação técnica, né, da prova específica da CVM. Né?
Ele só colocou aqui que todos os integrantes da equipe da auditoria, né, que exerçam funções gerenciais, né, devem ter sido aprovados no exame de qualificação técnica, tá? Prova específica da CVM. Esse do item 12 seria isso. No tópico 13, ele trata sobre a composição das equipes de auditoria, né? Conforme comentado no item anterior, né? Trata que todos os integrantes das equipes, né, de auditoria que exercem também funções gerenciais devem ter sido aprovados no exame de qualificação própria, né? Qualificação técnica, prova específica da CPVM, né? Tá? Bem, do cadastro único. Esse do cadastro único, ele trata ali da participação, né, do auditor independente, pessoa jurídica, né, registrada na CVM, seja como sócio ou como responsável técnico, né? Ele vai agora estar limitado a apenas uma sociedade de auditoria. CVM, ela buscou estabelecer uma relação de equidade, né, entre o tratamento dado ao auditor independente, pessoa natural, e ao auditor independente, pessoa jurídica, e os seus responsáveis técnicos, né? Tá? Para o sócio ou responsável técnico, auditor independente, pessoa jurídica, registrado na CVM, não tinha impedimento para a participação. Também como sócio ou responsável técnico, outra sociedade de auditoria registrada na CVM. Então, existia, portanto, uma situação assimétrica, né, que beneficiava um participante em detrimento do outro. O cadastro único mais isso, né, que vai tá batendo bem na tecla, e algumas empresas de auditoria aí sabem como funciona esse, né, são riscos, né, tá? No item 15, só da auditoria das DFs, a gente nem vai se alongar nesse assunto, tá? Mas o ofício, ele só destaca, né, sobre o ofício da CVM 1/2012, aquele que orienta lá os auditores independentes, né, que atuam lá em fundos, quanto a determinados procedimentos, né, que deverão executar em relação aos direitos creditórios, né, detidos pelos fundos, incluindo a verificação da existência, a sua adequada precificação, né, considerando ainda as questões relacionadas às provisões para perdas, né, sobre esses direitos, né, que é o famoso CRI e CRA. Tá? E ele também reforça que, que tem que ser feito esse ofício, se aplica também a todos os procedimentos, às demonstrações financeiras dos nossos famosos patrimônios separados, né, que é das nossas queridas securitizadoras. Tá? Então, do 15 é só mais isso, é só mais um alerta sobre os procedimentos, né, para atendimento daquela norma. Tá? Bem, o ponto 16, né, é a auditoria das estimativas contábeis. Né? Então, nessas fiscalizações da CVM, né, foram verificadas diversas falhas, né, dos auditores no atendimento aos requerimentos lá da NBCT A1540, né, e A1540R2, né, que são, né, as auditorias lá de estimativas contábeis, né, das auditorias de tese impairment, do valor justo, e das divulgações relacionadas a esses itens. Né? Tá? Então, a CVM, ela está, através desse ofício, ela está falando, ó, tomem cuidado aí, né? E ela tem as seguintes considerações, né? Tanto por cuidado na validação da metodologia de cálculo utilizada, tá? Ao planejar a utilização de cálculos independentes, também incluindo as análises de sensibilidade, né? O auditor ele deve estabelecer uma expectativa formalizando em seus papéis de trabalho os limites aceitáveis e diferença em relação aos cálculos da administração e qual o seu objetivo com aquele trabalho. Tá? Eles estão, pela fiscalização, estão identificando muitos problemas, né, por parte do auditor independente nos testes de impairment, de valor justo e das divulgações relacionadas a isso. Ele fala também que é essencial a validação das premissas e dados, né, incluindo os, né, nossos queridos dados históricos, né, utilizados para o cálculo da estimativa. Tá? Então, esse ofício, né, a CVM, ela está batendo bem em cima, porque ela está identificando várias falhas. Né? E tem mais alguns que ela cita, né? O auditor ainda verificar se está sendo feito todas as divulgações requeridas pelas normas. Né? Às vezes, você deve estar falando que alguns não estão fazendo a avaliação dos possíveis impactos no seu relatório da auditoria, né? Ou às vezes nem menciona em relatório circunstanciado, né? Qual que vai para a governança. Tá? Ele fala também do valor da estimativa refletido nas demonstrações contábeis, né? Os laudos de avaliação, principalmente, né? Ter sido calculado por especialistas dependentes contratados pelo cliente da auditoria, ele não isenta o auditor, né, dos procedimentos descritos acima, tampouco dos demais
requerimentos das normas de auditoria, né? Então, incluindo aí da verificação e revisão da razoabilidade de premissas e das projeções utilizadas, né? Então, ela está batendo, né, nos testes dos auditores aqui. E o julgamento da administração, né, que deve apresentar neutralidade, e o auditor deve avaliar possíveis tendenciosidades da administração. Tá? Então, esse item 16 é um item bem importante do ofício da circular. Segundo a CVM, aí está com bastante falhas nas revisões dos papéis de trabalho dos auditores. Então, ela coloca isso no ofício, e a gente até acha que é um dos tópicos aí mais importantes também desse ofício. E complementando aí o penúltimo tópico, quando fala do cálculo efetuado por especialistas independentes contratados pelo cliente de auditoria, aquela situação já conhecida, né, por nós, por mais que haja um especialista efetuando os cálculos para o cliente, emitindo laudo, cumprindo com as normas, a gente não pode deixar de auditar o que foi efetuado por esse especialista, né? Muitas vezes por meio de um especialista que nós contratamos. E é porque a CVM deve estar encontrando muito trabalho de auditoria, muita base de trabalho, validando aí, por exemplo, laudo de impairment ou outros laudos e outras estimativas, considerando apenas o laudo contratado pelo cliente, né? Então, dessa forma, as normas da auditoria não estão sendo cumpridas e as evidências não estão sendo, no caso, apresentadas aí no trabalho. Então, essa é uma preocupação realmente bem grande e que no dia a dia aí, nos nossos trabalhos da auditoria, a gente verifica realmente, muitas vezes, no trabalho do nosso especialista, bem comum a gente identificar falhas, às vezes por empresas muito bem conceituadas, né? Então, a gente não pode jamais deixar de efetuar essas validações. Isso mesmo. Bem, o ponto 17, né? A elaboração de relatórios da auditoria, né? Modificação de opinião. Segundo a CVM, ela tem detectado a emissão de alguns relatórios de auditoria, né? Tanto de demonstrações anuais como das demonstrações intermediárias, né? Em desacordo com as normas profissionais de auditoria independente, né? Até ele fala, tais relatórios estavam relacionados a companhias que passavam por processos de investigação criminal, né? Inclusive de seus dirigentes e gestores, né? Apesar até a CVM fala que apesar de entender que esse é um tema complexo, né, de extrema relevância, e que envolve o julgamento profissional, né, eles têm verificado que alguns auditores estão optando por emitir a sua opinião de uma forma não condizente, né, com as diretrizes constantes lá das ordens profissionais de auditoria, né, mais precisamente a NBC-TA 700, a TA 705 e a 706. Né. E até ele é bem, né, ele faz até um bem didático, ele coloca no referido ofício, ele coloca ali, ele lembra o auditor, né, dos tipos de modificação de opinião, né, ele coloca tudo que a norma, ele copiou os trechos da norma e colocou ali, sendo bem, né, para lembrar mesmo os auditores, né, dos tipos, das diretrizes das normas profissionais ali, né, que tem que seguir. Tá? Foi meio que até um pouco debochado quanto a isso, tá? Mas seria esse o do 17, do tópico 17 mais relevante. Tá? E conforme o inciso 4 do artigo 25 também, né, ele fala lá, indicar com clareza enquanto as contas ou sobre grupo de contas do ativo, passivo, resultado, IPL, que estão afetados pela adoção de procedimentos contábeis que estão conflitantes com os princípios fundamentais de contabilidade, né? E também, bem como os efeitos no dividendo obrigatório, no lucro, prejuízo por ação, né, conforme o caso, sempre que emitir relatório de revisão de informações intermediárias ou relatório de auditoria adverso ou com ressalva. Então, o item 17 desse ofício, ele trata dessas questões. Tá? E lembrando, né, lembra os auditores lá para, né, para emitir o seu relatório, né, com a modificação, corretamente. Tá? E por meio desse artigo 25 aí que você citou agora, do inciso 4º, é para ver bem a exigência da CVM com relação às informações, né, que são dirigidas aí para os interessados
pelas demonstrações contábeis. Então, se a gente encontra aí uma ressalva, ou então qualquer opinião aí modificada, exatamente para demonstrar com clareza quais são todos os impactos. Isso é realmente bem interessante, essa exigência, e cada vez mais, né, exigindo. E o ponto 18 ali, a gente não vai se alongar muito, mas só vou colocar ali que não há mais, que o auditor tem tipos de societária e responsabilidade dos sócios, né? Só que não há mais a obrigação de que a sociedade de auditoria com registro da CVM seja constituída sobre a forma de sociedade simples plura, né? E a resolução CVM, a 23, ela eliminou a obrigatoriedade de constar nos respectivos contratos sociais cláusulas que exigissem a responsabilidade solidária e ilimitada entre os sócios. Então, do tópico 18, a gente só tem a comentar isso. Relevante. Bem, o ponto 19, né, isso é um ponto relevante também, né, ele do ofício aí nesse tópico 19, é o reconhecimento de créditos fiscais e seus possíveis reflexos no relatório da auditoria. Né? Então, o ofício, você vê, ele está pedindo atenção, né, quanto ao reconhecimento lá dos créditos fiscais, né, ampliação do conceito de insumo, PIS e COFINS, o famoso lá exclusão de semestre na base de cálculo PIS e COFINS, né, foram identificadas situações que demonstraram eventuais problemas potenciais lá, né, com impactos diretos, né, nos usuários das informações, ou seja, nas demonstrações contábeis, né, e que o posicionamento de alguns auditores ficou evidente a não observância de todos os conceitos, né, basilares da estrutura conceitual de contabilidade em vigor mundialmente, tá? Da CVM, ela reforça, contida no ofício, né, 1 de 2021, que trata do assunto, né, de forma abrangente, né, deve ser considerado quando da decisão do reconhecimento de tais valores por parte das companhias, né, ou na emissão de opinião no relatório da auditoria por parte de seus auditores, né. Até, acho que, né, Alberto, vai ter, você me comentou, acho que a gente vai fazer um curso, né, ou já teve, né? Não, já teve, Já teve? inclusive, isso, o Eduardo Dias e a Rosângela, eles fizeram um webinar agora, quarta-feira, dia 27, Dia referente 27, a né? esse assunto, bem interessante. Então, a gente recomenda aí o pessoal entrar na nossa página lá do YouTube, aí aproveitar, já faz inscrição, obviamente, né? E aproveitar aí um Ó, a assunto Fernanda falou bem... que foi na terça, a Fernanda falou. Foi na Obrigado, terça? Ah, Fernanda. então foi disponibilizado dia 27. Eu tenho que ser mais... Ou foi disponibilizado, então, mas para quem É, quiser assistir, né, já tá, isso já tem está lá. lá, bem interessante. Então, um assunto aí que vale a pena tratar. Bem, são 21 tópicos, né, o 20, né, a gente só vai comentar ali os aspectos relevantes, né, a ser observados na revisão das notas explicativas e na avaliação das demais informações constantes, né, das demonstrações constantes lá quando do pedido de registro inicial, né, de companhia aberta, tá? Aí são 5 exigências, né? O que eles identificaram, a divulgação deficiente, né, de políticas contábeis aplicadas à companhia, né? Notadamente, quando se verifica que a companhia majoritariamente se deteve em transcrever ou parafrasear as normas contábeis, logo sem observância do OCPC 07. A CVM também fala da divulgação deficiente das informações sobre partes relacionadas, né? Sem observância ao CPC 05, notadamente no que diz respeito à divulgação de taxas e prazos de multos, né? Os famosos multos entre as partes relacionadas. A ausência de divulgação de informações sobre o relacionamento com os auditores independentes, no relatório da administração, né? Sem observar lá o que diz o artigo 2, no mesmo artigo lá da instrução da CVM 381 de 2003, identificou falhas na divulgação da conciliação de informações de natureza não contábil, né? As informações contábeis, logo sem, né, falta de inobservância da instrução 527 de 2012, e divulgação deficiente das premissas em teste de impairment, né, que também já foi um pouco, logo sem observância do CPC 01, principalmente no que diz respeito à divulgação de taxas de desconto e taxas e premissas de crescimento. Então, isso aqui são os alertas, né, e alguns problemas identificados aí pela CVM. Então, ela pede uma maior atenção dos auditores quanto a essas questões. Tá? E eles têm exigido aí que o auditor ele foque em assuntos relevantes. Eles têm notado muitas informações irrelevantes que dificultam, né, as análises, e inclusive na OCPC 07,
tem muitos trechos da norma em que eles expõem essa necessidade de você incluir nas notas realmente o que importa, justamente para não prejudicar a análise da pessoa que tá fazendo a análise, né, das demonstrações, das notas explicativas e tudo mais. Então, é bem importante essa OCPC 07, de muitos detalhes, e até eles colocam a falta da observância, talvez até o hábito, às vezes, do profissional de pegar uma norma que, de certa forma, não é muito extensa, de fácil leitura, então, incentivando aí os profissionais a dominar o CPC 07. E o último tópico, que é o 21, a gente não tem muita coisa, né? Só que é o novo protocolo digital, né? Só destaca que desde 2019 está disponível o novo sistema de protocolo digital da CVM, né? O objetivo do novo sistema é o de permitir a automação completa do fluxo de recebimento, distribuição e tramitação de documentos recebidos lá pela CVM, tornando esse serviço mais ágil e eficiente. E que essa nova versão é possível acompanhar o andamento das solicitações durante todas as etapas. Que bom. Bem, pessoal, da parte do... pode complementar, Roberto? Pode não, a Fernanda, que ela fez um comentário aqui, nesse tópico, notas explicativas para fins de ITR, se a empresa CVM muda algo, não muda não. Não muda, não. As exigências das notas explicativas, fins de informação, elas são tanto para ITR como para encerramento, até pelo assunto que é abordado nessa OCPC. Se alguém tiver algum comentário, esclarecimento aí sobre esse assunto, que queira, de repente, acrescentar. Como é um assunto bem extenso desse ofício, né, que envolve também outras normas, e dá para ficar discutindo isso a semana inteira, né, se quiser. Mas a gente colocou de forma bem sucinta, né, bem resumida, os principais tópicos ali, né, mais para a atenção dos auditores, né, que a CVM ela está identificando diversos problemas aí, falhas, né, tanto nos testes e dos auditores e tudo mais. Né. E estamos abertos aí, ou se alguém quiser complementar alguma coisa também, né, nossa quinta da educação. Agradeço também a presença de todos, né, estamos com 27 participantes, né. Acho que logo... E até esse é um assunto bem importante, porque quando a gente fala dessa preocupação da CVM, mesma forma a gente fala da preocupação do próprio CFC com relação à qualidade do serviço prestado pelos auditores, tanto é que a exigência deles para fins de, na hora que eles fazem a correção, né, do trabalho do auditor revisor, eles têm exigido muito mais informação, eles têm cobrado muito mais, inclusive ao apontar como deficiência significativa que seja bem formalizado qual a norma que está sendo, no caso, descumprida, de certa forma, até não ameaça, mas já é um aviso deles que depois que passar esse período de pandemia e tudo mais, é certo que a fiscalização vai aumentar cada vez mais em cima dessa revisão pelos pares, que de certa forma já é um subsídio para a fiscalização também da CVM. Então, o trabalho do auditor revisor vai ser cada vez mais exigido, cada vez mais exigências, apontamentos com mais embasamento, muitas vezes uma deficiência que não é significativa, que está como outras deficiências, tem que demonstrar que realmente não é uma ressalva. Então, a gente tem realmente observado um grau de exigência bem grande por parte aí da CVM e do CRE, por meio da revisão pelos pares. E do CRE, né, até pelos cursos lá, tem aquele fluxo de trabalho, né, deixar tudo formalizado, convite para ser revisor, proposta, planejamento, toda execução, emissão de relatório, envio de documentos, tudo. Eles estão fazendo o que tem que fazer, né? Fiscalizar. Então, é para isso que serve o órgão, tá? Então, pessoal, não sei se alguém tem mais uma dúvida, estamos chegando, deu na tampa, né? 18h56, não sei se alguém tem alguma dúvida ou nada. Fizemos um resumo dos tópicos, né, dos principais, tá? Aqui vamos deixar o nosso contato, tá?
aqui o João Schneider aqui, meu celular, quem quiser também entrar em contato, tá? Estamos à disposição aí de todos vocês aí, qualquer coisa para discutir também. Seria isso, pessoal. Me agradeço, né? Embora esse frio aqui em Curitiba, aqui com 6 graus, né? Tô com o aquecedor ligadinho aqui. E é isso. Cadê a Karen? Agora acho que vamos para a foto, né? Se alguém quiser poder abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha. Né, Fernanda? Isso, abre aí, Fernanda. Cadê o Carlos? Cadê o Carlos? Quero ver o Carlos. O Carlos está lá. O Carlos está igual um esquimó lá. Aí, todo mundo preparado? Olha o sorrisão. Denilson está em outro estado, cara. O que é o único que está sem casar, sem nada? Eu não estou aguentando ficar com o pai. Aí, prontinho. Foto feita. Conseguiu tirar? Então, perfeito. Pô, eu não sinto esse frio pessoal. todo, não. É, Denilson? Denilson, aí tá contando. 16 graus, tá frio para você ainda, né, Denilson? Poxa, aí fica complicado, né? Caiu para 15 agora, mas não tá frio assim, não. Então, tá bom. Então tá, pessoal. Obrigado aí pela participação. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigado, Jorge. Obrigado, Denise. Obrigado a todos. Rosângela, Tchau, meninos. Valtir, Rosângela. Bom final de Obrigado. Parabéns, Jorge. Parabéns.